DIScast no ar mais uma vez, trazendo novidades para você em vários setores, seja no setor de tecnologia, área de tecnologia, de negócios, educação, saúde, que hoje o tema é saúde. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico, mastologista e oncologista, Dr. Gilson Estevão, para falar sobre reconstrução mamária, principalmente em casos de mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram que remover parte ou totalmente a sua mama. É um trabalho muito interessante e que mexe com a feminilidade e atinge muitas mulheres. Por isso, agradeço a participação do Dr. Gilson aqui com a gente. Obrigado, viu, por aceitar o convite, doutor. Obrigado a vocês. Porque é um assunto recorrente. Sim. Muitas mulheres já tiveram casos, quem não conhece mulheres que sofreram com câncer de mama. Então, acho que é providencial esse nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? De nada. Doutor, antes de tudo, eu queria começar essa nossa conversa para falar um pouco sobre sua trajetória na medicina, principalmente como mastologista, oncologista e agora atuando também fazendo esse trabalho tão importante que é a cirurgia reconstrutiva. Como entraram na sua vida, o propósito hoje desse trabalho como médico, doutor? Bom, obrigado pela oportunidade, antes de mais nada. A minha trajetória, para a gente ser mais direto, começou na área de cirurgia geral. Eu fiz uma residência em hospital público na cidade do Rio de Janeiro. Depois ingressei no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde que dita as normas do SUS para o tratamento do câncer no Brasil. Aí, rodando no Instituto Nacional do Câncer, por 3 anos que eu estive lá, a gente tem contato com praticamente todas as doenças cirúrgicas, independente de onde estejam no corpo. Lá eu tive meu primeiro contato com a mastologia. Saindo do INCA, depois eu tive um tempo nos Estados Unidos, voltei, fiz então a prova de título para a especialidade de mastologia, na época que eu estava no INCA. Eu saí do INCA em 2002, início de 2002. Não havia residência de mastologia ainda. A mastologia não começou a residência oficial de mastologia depois disso. Por isso nós prestamos a prova de título junto à Sociedade Brasileira de Mastologia. E aí, a partir de 2013, que eu realmente me titulei na área. E depois, na época ainda no INCA, a reconstrução mamária não era feita. Havia ainda uma certa resistência de que se fazer uma cirurgia mamária reconstrutiva poderia alterar o curso do câncer daquela paciente. Isso veio ganhando corpo com o tempo e aí, finalmente, depois de 2013, 2015, começaram a ganhar popularidade no mundo as reconstruções imediatas. E aí a gente fez depois um curso intensivo no Hospital de Câncer de Barretos, trabalhando 2 anos apenas em reconstrução mamária, seja em doença benigna ou maligna, porque doenças benignas também podem deformar a mama. E aí depois a gente começou, então, desde essa época, a trabalhar, 2015, por aí, trabalhar com a reconstrução mamária. E olha, é um assunto amplo, doutor. A gente não tem tempo para abordar tão profundamente esse assunto. Mas é claro que existem alguns pontos que a gente precisa tocar. Por exemplo, o índice real da doença aqui no Brasil atualmente. Estamos diagnosticando mais ou as mulheres estão adoecendo mais? Porque são muitos os casos reportados, registrados de câncer de mama, doutor. Exatamente. O INCA publicou que no triênio de até final de 2015, o ano de 2023, 24 e terminando no ano de 2025, nós teríamos aí mais ou menos 73 mil novos casos de câncer de mama anual no Brasil. Já no triênio, então, de 2025, 26 e 27, esse número passaria a expectativa de 78 mil novos casos. Só para você ter uma ideia rápida, seria mais ou menos a cada 100 mil mulheres, 66 novos casos de câncer de mama ano. Então vamos colocar para a nossa região de Sorocaba. Sorocaba, na cidade de Sorocaba, nós teríamos anualmente cerca de 250 novos casos ano.
Na região da Grande Sorocaba, que inclui aí seus 27 municípios ao redor, desde Tietê, Alambari, enfim, nós teríamos uma população de mais ou menos 2.100.000 habitantes. A gente está falando de 760 novos casos de câncer de mama ano. Câncer de mama é o câncer que mais causa mortalidade na mulher e é o segundo em incidência, só perde para câncer de pele não melanoma. Então ele tem uma incidência alta, ele tem aumentado a sua incidência, o que você comentou, e tem sido, obviamente, mais diagnosticado, mas nós ainda estamos precisando melhorar. Para você ter uma ideia, o diagnóstico do câncer de mama ou o acesso à mamografia em uma situação inicial, no convênio, vamos colocar assim, na rede privada, ele atinge só 41% dos casos. No SUS não chega a 21% dos casos. Então, assim, todo o restante ficou descoberto. Você só vai ter diagnóstico de doença localmente avançada para cima. Então, ou seja, as mulheres vão identificar esse câncer de mama num estágio avançado, muitas vezes até em um caso que já não tem mais tratamento, ou o tratamento não é tão eficaz? Não, teria tratamento, mas a doença já está, vamos dizer assim, às vezes, não, quando eu digo pode estar localmente avançado, ou seja, ele é um tumor, às vezes, um pouquinho maior e já tem um linfonodo, já tem um gânglio na axila. Essa doença não é mais considerada doença inicial, mesmo que ela não estamos falando de doença metastática. Tá. Estamos falando assim, de qual que seria o ideal? O ideal é que a gente conseguisse fazer um diagnóstico de um nódulo de até 1,5 centímetro, 2 centímetros, localizado na mama e só. Essa seria a situação ideal. Todos os que são daí para frente já não é uma situação ideal. Não quer dizer que não tenha cura. Talvez a cura vai ser alcançada, mas de uma maneira mais desgastante para essa mulher. Ela vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer radioterapia, vai ter que eventualmente fazer uma fisioterapia de membros superiores. Então a coisa vai se tornando mais agressiva, mais difícil para a mulher se recuperar. Não necessariamente que não tenha cura. E aí vem os sinais de alerta, que é o autoexame, e também com relação aos exames constantes, a frequência no médico, a realização da mamografia. Aliás, aproveitando e já falando dessa parte preventiva, destacando a importância do autoexame, destacando que a questão também da idade para a mulher realizar esse autoexame e visitar regularmente seu médico e realizar o exame de mamografia e tudo mais. Fala pra gente isso, hein, doutor, para quem está nos acompanhando agora também. Bom, um exame de imagem de mama, ele pode ser feito a qualquer momento, desde que a paciente tenha queixa. Normalmente, pacientes, vamos dizer assim, na faixa, o ideal seria na faixa dos 20 a 30 anos, mulheres que não têm sintoma nenhum, fazer pelo menos um primeiro ultrassom de varredura. A partir desse ultrassom vai se determinar a frequência com que essa mulher repete o exame. Mulheres entre 30 e 40 anos, no mínimo também fazer um novo ultrassom e na alteração que esse ultrassom aparecer, se pedir uma mamografia. Veja bem que eu estou falando de pacientes que não tenham um antecedente familiar. Tá. Pacientes que têm algum antecedente familiar de câncer de mama, veja bem agora um ponto importante, ela pode ter um antecedente familiar de câncer de mama tanto do lado paterno quanto do lado materno. Ou seja, o homem também tem a possibilidade de ter um câncer de mama. Não só isso. Eu digo assim, se ela tiver uma tia do lado paterno, Entendi. a influência é tão ruim quanto se ela tivesse uma tia do lado materno. Entendi. Por quê? As pessoas têm tendência a acreditar que se ela tiver parentescos do lado paterno, não é tão ruim. É ruim igual. Agora, o que você comentou, se ela tiver um parente do sexo masculino com câncer de mama, 1% dos cânceres de mama acontecem em homem. A gravidade é muito maior sobre essa mulher do que se ela tivesse a mãe ou a irmã, por exemplo. A penetrância é muito maior. Então, nesta paciente, o ideal seria ela começar a rastrear 10 anos antes da idade que esse parente mais jovem teve
câncer de mama. Vamos dizer que ela tivesse a mãe e uma tia. Só que essa tia desenvolveu câncer de mama aos 35 anos. Esta paciente deve fazer exame anual de rotina a partir dos seus 25. Como a mama vai ser uma mama mais densa, inicialmente com ultrassom. A mamografia é um exame bom, mas para mamas menos densas. Então, ela faria, no mínimo, um ultrassom de controle anual e, na dependência de qualquer alteração desse exame, complementar. Seja com uma mamografia ou numa mama densa com uma ressonância. O senhor trouxe alguma imagem aqui, a gente vai mostrar também para quem está nos acompanhando agora, uma imagem de uma mama quando identificado o tumor, né? No caso, essa imagem é um estágio um pouco mais avançado, que a gente vê um desenho grande dessa mamografia, né? Exato. Essa mama que a gente vai mostrar é uma mamografia, é uma paciente, veja a história, vou falar rapidamente a história dela. Ela ficou 4 anos sem fazer exame nenhum, acreditando que, como ela não tinha história familiar nenhuma, ela estaria tranquila, não precisaria ficar fazendo exame anual. Isso foi uma ideia dela. E ela veio porque ela percebeu uma retração na pele. Se você olhar, então, na imagem do lado direito, você vai notar que o contorno da pele, esse contorno mais externo, tem uma leve retração. E aí tem essa imagem esbranquiçada, que é um tumor grande, e se você olhar um pouquinho mais para cima, você vai ver um pequeno gânglio lá já na axila. Ou seja, essa mamografia é de uma doença localmente avançada. É um câncer maior, ele deve ter pelo menos uns 4 centímetros, e ele já tem um linfonodo axilar positivo. Não é a situação que a gente gostaria de fazer diagnóstico. A gente gostaria de ter feito o diagnóstico dessa paciente pelo menos há 1 ano atrás, porque seguramente essa paciente está com o problema há mais tempo, que poderia ter sido diagnosticado por um exame preventivo anual de rotina. Retomando lá dos exames. Então, a recomendação, seja da OMS, seja da Sociedade Brasileira de Mastologia ou da Febrasgo, é que pacientes de 40 anos ou mais façam exame anual de rotina, independente da história familiar. Essa questão do histórico familiar, nós entramos na situação que ganhou repercussão da Angelina Jolie, Sim. que retirou as mamas porque ela tinha uma tendência genética a ter o câncer de mama. O quanto isso é recomendado hoje pela medicina, o quanto é válido e serve como uma medida preventiva ao câncer de mama, doutor? A Angelina Jolie, no ano de 2013, um pouquinho antes, obviamente, ela tinha um passado da mãe, que faleceu com câncer de mama, uma tia e uma avó. As 3 teriam falecido com menos de 60 anos. Na época, estava ganhando popularidade os testes genéticos. E ela fez um teste genético, a BRCA1, BRCA2, e ela viu que ela tinha realmente uma alteração nesses genes. Veja bem que o câncer de mama caminha junto, em termos genéticos, ou muito próximo com o câncer de ovário. Quando ela teve essa positividade, o que aconteceu? Na época, ainda não estava completamente sacramentado, só acreditava-se que ela teria uma chance de desenvolver câncer de mama a partir dos seus 60 anos, numa incidência muito maior do que a população em geral. Hoje, a gente sabe que se a paciente tiver um teste genético desse, a chance dela é de quase mais de 75% de desenvolver um câncer de mama até os seus 60 anos. O que ela fez? Ela, no ano de 2013, ela divulgou ao mundo o método, porque não era uma coisa muito divulgada na população em geral, e ela fez uma mastectomia profilática bilateral. Na sequência, ela retirou as 2 mamas, retirou Exato. Retirou as 2 mamas e fez uma reconstrução com prótese. Veja bem que ela tirou a mama, não tirou a pele. Ela tirou a parte, vamos dizer assim, ela deixou o invólucro e tirou a parte de dentro. Na sequência, ela, naquele caso, por ela ter um BRCA1 positivo também, em que aumentaria a chance dela ter um câncer de ovário, ela esperou mais uns anos para se recuperar e fez a remoção dos 2 ovários também. Então, a Angelina Jolie, a partir desse ano, se tornou até um efeito Angelina Jolie. Então, para pacientes que têm uma forte histórico familiar, como ela teve, recomenda-se fazer um teste genético. Inclusive,
ele é coberto no rol do SUS. Não o teste genético ampliado, mas pelo menos aquele básico, BRCA1, BRCA2, ele é coberto pelo SUS sim. Inclusive, se houver positividade, não só o SUS como os planos de saúde cobrem a mastectomia profilática bilateral. Ou seja, remover as duas mamas de forma profilática porque a paciente tem um teste genético positivo. Olha, doutor, é tanto assunto, tanta curiosidade, verdade. e eu quero tentar o máximo possível tirar também esse conhecimento do doutor Gilson Estevão para falar sobre esse assunto, né, como médico mastologista. Vamos tentar linkar, doutor, para a gente também e agilizar essa nossa conversa, falar então dos casos de câncer. A mulher teve o diagnóstico de um câncer maligno. O senhor até falou, até nas nossas conversas prévias, que o câncer benigno, ou melhor, um tumor benigno, não existe um câncer benigno, né? Um tumor benigno. Haveria também, talvez, a necessidade da remoção de parte da mama. Dependendo do câncer, também existe a possibilidade. Hoje, a retirada de um quadrante não é tão mais agressivo como a retirada da mama toda. Então, todo câncer é necessário fazer a remoção de parte da mama ou da mama inteira, dependendo da situação. Não tem jeito, doutor. Diagnosticou câncer de mama. A cirurgia é inevitável? Bom, primeiro vamos só voltar ali para a definição. Sempre que você fala de câncer é maligno, independente de onde for. Aí você corrigiu, de imediato você corrigiu. A paciente pode ter um tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Se for benigno, ok? Se for maligno, vai ser um câncer. Tá. O tratamento do câncer de mama, ele vai obrigatoriamente, em algum momento, contar com cirurgia. Veja bem... Sempre? Sempre, com cirurgia. Veja bem que aí ele vai ter sempre um tripé de tratamento. Ou ela vai precisar, dependendo do tamanho do tumor, do estadiamento que ele tiver, complementar com químio ou radioterapia, ou ela pode fazer só cirurgia ou radioterapia. Mas quem que vai ficar em igual grupo? Vai depender de como que a doença está, qual é o estadio de inicial, como que a doença se apresentou no começo. Por exemplo, naquela foto que eu mandei, aquela paciente vai direto para quimioterapia. Tentar diminuir o tumor o máximo possível para a gente ver se a gente consegue fazer uma cirurgia poupadora da mama. As mastectomias, que é a remoção da mama inteira, é uma cirurgia hoje de exceção, não é a cirurgia de rotina. Geralmente, quando se fala em mastectomia, você está falando em doença bem avançada, com um comprometimento mais extenso da mama e que não respondeu à quimioterapia. Tá. Então, essa paciente tem um tumor maior, ela vai fazer uma quimioterapia, muitos vão ter uma boa resposta e você consegue poupar a mama ou não. Vai depender de quanto que ela vai responder a essa quimioterapia. Mas a mastectomia, remoção da mama por completo, é uma cirurgia de exceção, não é uma cirurgia, vamos dizer assim, tão praticada atualmente, porque a quimioterapia mudou esse paradigma. Com relação à reconstrução da mama, a gente tá com exemplos aqui, até vou pedir para o doutor falar um pouquinho mais são duas próteses de silicone, seria isso? Sim. Não? Que são usadas para reconstrução da mama. Então, quem está nos acompanhando também, o doutor vai poder mostrar na câmera, por gentileza, doutor, e explicar a diferença e de que forma elas são utilizadas, se com a retirada de um quadrante ela acaba a necessidade da prótese toda, ou como é que funciona? Explica pra gente, né, dessa reconstrução. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de falar é o seguinte, que a reconstrução mamária, as técnicas utilizadas são as mesmas da cirurgia plástica. Não é uma técnica nova. Tá. O que é novo... É uma cirurgia plástica, né? É uma cirurgia plástica. O que é novo, relativamente novo, é associar a reconstrução à cirurgia do câncer. Isso é relativamente novo. Mas as técnicas são as mesmas da cirurgia plástica. Por exemplo... Essas próteses aqui poderiam ser usadas numa paciente que não tivesse doença nenhuma mamária. Não sei se dá para ver aí, Fer? Acho que dá para ver as próteses. Doença mamária nenhuma e que deseja aumentar a sua mama. Essa prótese aqui, ó, ela é uma prótese em forma de gota, a gente chama de anatômica, para aquela paciente que não tem formato nenhum na mama. Então ela vai dar o formato
de uma mama. Veja bem que isso é uma prótese. Existem vários modelos maiores, com mama maior, menor projeção, maior projeção. Isso aqui é só para a gente ter um modelo do que é uma exatamente prótese. isso que vai, exatamente isso. vai ser colocado no lugar da essa mama, aqui. né? E essa aqui é uma prótese redonda. É aquela mama que ela já tem uma projeção, já tem um formato de mama e ela quer um aumento da mama, no caso da cirurgia estética. No caso da cirurgia oncológica, a paciente continua idealmente com o invólucro, que é a pele, mas ela agora vai precisar de volume, ela vai precisar de enchimento, e aí vem a prótese. No caso que você comentou do quadrante, ele é muito relativo. Tem que saber o seguinte, que tamanho a mama teve. Porque se a mama for pequena e você tirou um quadrante, essa mama ficou muito pequenininha. E aí talvez a paciente queira um aumento universal da mama. Tá. Não é que a prótese vai cobrir a falha do quadrante, do segmento que você tirou. Ela vai dar um aumento universal para essa mama. Ok. Então, a paciente vai ter um ganho universal. Agora, se a paciente tem uma mama média ou grande e você vai tirar um quadrante, a reconstrução da mama dessa paciente é suficiente para ela. Ela não vai necessariamente precisar de uma prótese, porque ela tem mama suficiente para cobrir aquela área que ela removeu. Desde que se utilize técnicas reconstrutivas, técnicas da cirurgia plástica, para fazer esse novo desenho, esse remodelamento da mama. Uma questão que eu achei muito interessante, doutor, que a gente conversou nos bastidores aqui antes da gente iniciar esse podcast, esse DScast, é que tem muitas mulheres que no momento de realizar a cirurgia, fez o tratamento do câncer de mama, fez a remoção da mama, seja toda um quadrante, essa mulher, ela vai fazer a reconstrução. E ela geralmente pede a reconstrução de uma outra forma e da outra mama, inclusive. Inclusive, o senhor citou casos que chamam atenção, que merecem destaque. Ou seja, a mulher aproveita essa possibilidade da reconstrução para melhorar a autoestima também Exato. dela e para a parte plástica também, né? Exato. A cirurgia reconstrutiva da mama, reconstrutora da mama, ela tem esse intuito também de não só reconstruir o que foi removido, a mama que ficou disforme, mas de melhorar o aspecto geral. Então, a paciente, vamos dizer assim, ela teria um ganho de, naquele momento, remodelar a sua mama. E a cirurgia é feita no mesmo momento. Vamos dizer assim, que a paciente operou a mama para tirar um câncer agora. A cirurgia reconstrutiva vai ser feita agora, seja com prótese ou com o que foi acordado com essa paciente. A maior parte das pacientes em que é oferecido a reconstrução mamária, elas aceitam, a grande maior parte. Eu não tive paciente que recusou a reconstrução mamária. Veja bem que nós estamos falando de reconstrução mamária que é previsto no SUS também. Isso aqui não estamos falando apenas do convênio ou privado. O SUS também autoriza esse tipo de reconstrução, inclusive com prótese. Claro que daí a gente vai entrar num outro debate que nem todo hospital de SUS tem isso, nem todo hospital de SUS tem prótese. Obviamente que hospitais grandes, eles têm e eles oferecem isso de forma completamente gratuita pelo SUS, pelo Brasil inteiro. Obviamente que nós temos que melhorar, aumentar muito mais a oferta para essas pacientes, mas teoricamente, por lei, tanto a paciente do SUS quanto a paciente do convênio, ela vai ter direito à reconstrução e à prótese de forma ou coberta pelo convênio ou coberta completamente pelo SUS. Teve um caso de uma paciente do senhor, doutor, de 80 anos, que fez todo o tratamento do câncer de mama e aos 80 anos ela pediu a reconstrução da mama que não tinha o câncer. Conta pra gente essa história, que é uma história que chama muita atenção e mostra da possibilidade da mulher de fazer esse trabalho da reconstrução da mama durante esse processo de reposição da mama que foi retirado de parcialmente ou inteira, né? Veja bem, a reconstrução mamária, ela vai implicar num aumento do porte da cirurgia. Então, a primeira coisa que tem que ser avaliado é se essa paciente tem condição de se submeter a uma cirurgia maior. Tá. Então, assim, se ela tiver comorbidades como diabetes, pressão alta, doenças reumatológicas, que são artrite reumatoide, esclerodermia, lúpus, ela precisa ter uma otimização
dessas doenças, porque senão a chance de complicação da outra mama, da mama que está sadia e da mama grande. que ela operou de câncer é muito maior. Por exemplo, se a paciente fumar, ela tem que dar um jeito de tentar diminuir e parar de fumar. A gente tem o costume de dar assessoria para que a paciente melhore nesse estado geral. Dessa paciente que você comentou, na verdade é uma paciente de 88 anos. 88, não é nem 80. Excelente estado geral, uma mente assim brilhante, mulher impressionante. Essa paciente tinha câncer de mama numa das mamas, que era uma mama menor, constitucionalmente menor. Ela tinha outra mama visivelmente bem maior, constitucionalmente maior. Quando nós examinamos a paciente, eu ofereci para ela, falei, a senhora não tem o desejo de simetrizar essa outra mama, diminuir um pouco o volume e tornar a mama igual, operando a mama que estava doente, que estava com câncer, junto com a mama sadia? Ela fez uma declaração bastante interessante. Essa cirurgia para diminuir a outra mama, ela desejava desde a mocidade. E ela nunca teve a oportunidade de fazer. Olha só. E ela se agarrou a essa oportunidade, sim, de forma, falou, doutor, quero fazer de qualquer maneira a minha outra mama. Inclusive, na sala cirúrgica, ela segurou a minha mão antes de ser anestesiada, falou, doutor, não esqueça da minha outra mama. Eu quero que opere a minha outra mama, a mama sadia, que era maior, ela queria que simetrizar, ela queria deixar harmônico. E a gente fez a cirurgia, paciente com 88 anos. Que curioso, doutor. E é uma escolha dela, do paciente. Aliás, tem Sim. pacientes que também optam por Sim. não fazer a reconstrução. Sim. Aí vai de cada paciente, né? doutor? Eu acho importante a reconstrução ser oferecida à paciente. Seja com fotos de outras pacientes, explicando como que seria a cirurgia, o que seria feito e como que seria o pós-operatório, explicando os riscos. E é óbvio que a palavra final da cirurgia reconstrutora, principalmente da outra mama, da mama que está sadia, a palavra final é da paciente, sem dúvida. Mas oferecer esta cirurgia a todas as pacientes, esse seria o ideal. Fantástico, explicação importantíssima do Dr. Gilson. A gente tá entrando na reta final já do nosso DSCast, doutor, mas ainda tem uma dúvida muito importante. A mulher que coloca uma prótese nas mamas, dúvidas em relação, primeiro, possibilidade, se ela já teve um câncer, da mama que tem a prótese, apresentar novamente um quadro de câncer, aparecer um tumor nessa mama, mesmo com a prótese, isso é uma possibilidade. E na reconstrução da mama, a prótese pode causar algum problema? Uma mulher que colocou silicone, questão estética, pode apresentar um problema? Tem uma influencer nas redes sociais que ela divulgou recentemente que ela tem a prótese mamária, colocou o silicone e apresentou um problema. Não seria um câncer, mas é um quadro que a prótese gerou esse problema nela. O quanto é frequente esses casos? Explica pra gente essa situação com relação à prótese, doutor. Bom, primeira coisa, a prótese em si não faz com que o câncer volte. A primeira coisa. A prótese em si não dificulta que essa mama possa ser avaliada com exames de imagem anualmente na detecção do câncer. Ela não vai dificultar a visualização da mama. Existe uma situação que toda paciente que coloca uma prótese de mama, ela tem que saber o seguinte: quais são as complicações de se colocar uma prótese? Tá. Não só de infecção. Existe duas situações muito importantes e que muitas vezes a gente vê que as mulheres têm prótese e não sabem. A primeira é o seguinte: ela desenvolver uma síndrome autoimune contra a prótese. Isso pode acontecer normalmente uma reação de médio e longo prazo, 5 a 8 anos, chamada síndrome ásia. A paciente começa a desenvolver sintomas similares a uma doença reumatológica. Dores inexplicadas articulares, dores pelo corpo, cansaço, a sensação às vezes de falta de ar, sensação de desânimo, aparecimento de erupções na pele. Isso pode estar relacionada a uma reação autoimune contra a prótese. Certo. Isso é uma coisa. Tratamento disso, tem que tirar a prótese
E esta paciente, caso isso seja diagnosticado, ela não é candidata a botar uma outra prótese, porque ela vai desenvolver reação a essa outra prótese. Eu tive um caso recente de uma paciente assim, a gente fez o diagnóstico, ela tinha outras alterações de imagem junto, tratamento, retiramos a prótese. A paciente melhorou bem, praticamente os sintomas sumiram. O detalhe é que ela voltou a estar com uma mama muito pequena e não tem o que fazer, porque todas as próteses elas vão ter algum derivativo de silicone. A segunda situação é o seguinte, a prótese também, por uma reação complexa, pode levar a um surgimento do chamado, é um nome bem comprido, linfoma anaplásico de grandes células. Ela pode haver o desenvolvimento de um linfoma local ali. Por isso que a paciente que coloca uma prótese, ela deve fazer exame de controle anual, ponto, independente da idade que ela tem. Porque essa prótese pode dar problema com o tempo. Acontece um caso a cada 15, 20 mil casos. Mas muito raro. É raro, mas quando ele acontece, normalmente a cirurgia local com a remoção, toda a prótese vai levar a uma reação de uma formação de uma cápsula de proteção. O corpo como se colocasse um revestimento disso. Tá. A prótese tem que ser removida, essa cápsula também. E existem casos que vai ter que remover um pouco mais de tecido. Então, esta paciente que colocou a prótese, que está muito bem, ótimo, não, mas eu coloquei a prótese há 5, 6 anos, eu estou ótima. É nesta que essa situação pode acontecer. Ela não é uma reação imediata, ela é uma reação normalmente tardia, 8, 10 anos. Não tem nada a ver com dizer que a paciente que já tem uma prótese, em 10 anos, precisa substituí-la. Não. Esse fato se deve que em 10 anos o corpo da mulher vai mudar. Tá. E ela provavelmente vai querer um retoque, ela nesse período ela engravidou, engordou, emagreceu. Não tem a ver exatamente com um período de tempo de vida da prótese. A gente sabe que as próteses hoje podem ficar 20 anos. Se a paciente não estiver sentindo nada e estiver contente com o formato do seu corpo, ela pode manter a prótese muito bem por mais de 10 anos. Olha, doutor Gilson Estevão, médico oncologista, mastologista, conversando com a gente, falando desse assunto tão palpitante. Ainda mais que a gente tá falando nesse mês de março, que é o mês das mulheres, né? Então acho que é um assunto importantíssimo para a gente tratar dentro aqui do DIScast, para trazer à tona essa preocupação que mexe com as mulheres, porque o câncer de mama como o doutor destacou, é um nível grande de mortalidade nas mulheres, o câncer de mama, se não identificado e tratado a tempo, né, da forma adequada, também mexe com a estética da mulher. Então acho que é um assunto providencial. Por isso que queria agradecer, doutor. A gente tinha assunto para tratar por mais 2 horas. E fica o convite para o senhor retornar aqui para a gente falar mais desse assunto, que com certeza muitas mulheres têm muitas dúvidas, muitos questionamentos em torno desse assunto. Mas agora agradeço demais todo esse esclarecimento, essa aula que o senhor deu em relação a questão do câncer de mama, a reconstituição mamária, muito importante, viu, doutor? Obrigado. Eu gostaria só de deixar uma ressalva Fique à final, vontade. Que é uma desinformação, a gente vê muito isso na internet. Veja bem, você mulher, mamografia não aumenta o índice de a paciente apresentar um outro câncer por causa disso. Mamografia não gera câncer. A mamografia é segura. Não há nenhum problema Tem em muito se medo fazer. nisso, doutor? Muito medo. Tem muita mulher acha que fala no consultório, não faço mamografia anualmente porque mamografia causa câncer. Mamografia não causa câncer. Essa é uma informação bastante divulgada, inclusive por alguns aí, até médicos falando na internet, dando essa desinformação. Mamografia, ela é necessária, ela salva vidas e ela não causa câncer. Gostaria aí de agradecer a você e a gente está disponível aí para novos assuntos. Aí. Esse assunto é um assunto bastante empolgante, bastante interessante, que eu gosto muito. Não, e desenrola bem. Aliás, providencial esse alerta que o senhor faz também, viu, doutor? Mencionando essa questão da mamografia. A mulher precisa se cuidar. Exato. Autoexame, mamografia, exames de rotina, consultas médicas regulares é o fundamental. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez. De nada.
Bom, e terminamos aqui mais esse episódio do DIScast, uma aula de medicina com o Dr. Gilson Estevão, passando essas informações tão importantes. Então fica a dica para você que está nos acompanhando, compartilhe esse conteúdo, sem dúvida alguma vai atingir alguém, principalmente as mulheres, para se informar sobre esse assunto. Já deixa o seu like também. Isso ajuda demais também a gente desenvolver o nosso DIScast, que volta numa próxima oportunidade com mais assuntos, mais negócios sendo apresentados. Enfim, é o trabalho que a gente presta aqui dentro da DIS Comunicação e Negócios. Forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau.